Olá, meus queridos alunos da turma de Cálculo 3, né? Vamos dar início a mais uma semana de atividades, né? Essa semana nós vamos estar abordando o conteúdo que generaliza a ideia de derivadas parciais no contexto de tomar-se direções diferentes do eixo x e do eixo y, né? A derivada parcial, você lembra, nós pegávamos o grafo da função e fazia as interseções com planos que eram paralelos ao eixo x, ao eixo y e o eixo z, né? Passando por determinados pontos x0 fixo ou y0 fixo. Aqui, diferente do que ocorre lá, nós vamos estar considerando direções arbitrárias desse plano, não necessariamente mais paralelo ao eixo x ou ao eixo y. Bom, muda um pouquinho a derivada no contexto, porque no cálculo 1 já não se teria mais paralelo, né? As variáveis, tanto x como y agora, elas variam, mas a gente pode ainda estar colocando a função no contexto de depender apenas de uma variável. E a gente vai ver as interpretações geométricas são bastante semelhantes, né? E bom, deixa eu fazer uma ilustração inicial no GeoGebra, mais ou menos como que é o contexto para apresentar. Então, nós voltamos propriamente a desenvolver do ponto de vista de teoria, né? Lembrando que essa parte das aulas síncronas, ela tem um objetivo mais teórico, embora a gente apresente exemplos para ficar mais claros e façamos alguns exercícios, mas a nossa aula síncrona, com vocês direto nos assistindo, é que tem um perfil mais de a gente estar praticando o que se aborda aqui. Muito bem, vejamos então como fica a abordagem lá no caso do GeoGebra, né? Nós estamos aqui com a nossa tela na figurinha que a gente descreveu quando estávamos apresentando a derivada direcional. A gente tem aqui esse plano interceptando o paraboloide verde, que no caso está representando o gráfico de uma função. Quando esse plano era paralelo ao eixo y, né, ou seja, o x0 estava fixo, a gente calculava a derivada parcial em um ponto, como sendo o coeficiente angular dessa reta nesse ponto. Pega um vetor paralelo ao eixo y, né, e tomava o ângulo dessas duas curvas, né? Aqui estou botando aqui exatamente a ideia de que seria a reta tangente, da direção do vetor, e aqui seria o ângulo. No caso do eixo x, basta você pegar o plano agora paralelo, deixa eu botar aqui o ângulo θ igual a zero. No caso da derivada direcional, na variação do eixo x, o meu y aqui está fixo agora. No eixo y a gente fixa o valor, que é o valor desse plano, e então fazendo-se x variar dentro desse intervalo que a gente considera aqui, se eu deixar bem nessa ideia, você fica com x variando dentro desse intervalo. Nesse ponto aqui você tem a mesma questão, né? Que seria o valor da derivada parcial quando você considera apenas função da variável x. A pergunta que a gente faz agora, e se a gente agora pegar essa direção desse plano qualquer, ele continuando perpendicular ao plano XY, paralelo ao eixo Z, e se você considerar agora ele numa direção qualquer, vamos botar aqui numa direção, não necessariamente a que a gente abordou lá, né? Estou pegando uma direção qualquer, o plano nem está paralelo ao eixo X, nem paralelo ao eixo Y, estou pegando uma direção qualquer. Faz sentido você tá questionando sobre essa curva aqui. Eu conseguiria colocar essa curva em função de algum parâmetro. E no caso está mensurando. Deixa eu apagar aqui a equação do plano e do gráfico da função, só para a gente ver só a curva. Mas lembrando que essa curva ele está contido na figura, né? Teria condições de você mensurar talvez essa curva agora em função de algum parâmetro. Observe, dentro do domínio ele vai estar percorrendo nessa direção, né? Está coincidindo de passar pela origem aqui, mas foi apenas coincidência. Se você variar o θ,
Talvez para esse tipo de gráfico é que está acontecendo. Nessa situação aqui, eu não estou colocando a reta, né? Esse azulzinho aqui que eu coloquei, em verdade, é uma representação de um elemento que quando eu estiver fazendo a abordagem teórica, vocês vão ver o que é. O que seria o gradiente, a direção que aponta na subida da montanha, que dá a inclinação mais alta. A gente vai ver isso logo mais, né? Muito bem, aqui numa situação dessa de interseção, será que teria como você estar mensurando o coeficiente angular dessa reta tangente a essa curva, que é dada por um plano que não mais está na direção de planos paralelos ao eixo X ou ao eixo Y? Muito bem, tem sim, e esse conceito de calcular esse coeficiente angular é exatamente o conceito de derivada direcional. Observe que eu estou pegando um vetor unitário aqui no ponto fixo x0, y0, e em vez de estar pegando as direções apenas da direção do eixo y ou na direção do eixo x, estou pegando direções arbitrárias que percorrem um leque de 360 graus aqui. Para cada direção distinta, você vai ter um coeficiente angular diferente. A gente vai ver como está calculando esse coeficiente angular. Esse coeficiente angular aí dessa reta tangente é o que será exatamente o que a gente vai conceituar como sendo derivada direcional. Derivada direcional é como a função varia na direção desse vetor calculado no ponto. Muito bem, vamos à nossa abordagem teórica, né? Apenas gostaria de estar enfatizando a vocês de que essa introdução eu tive que refazer, né? Infelizmente eu gravei esse vídeo ontem durante o dia, e quando fui observar, acho que a resolução que eu coloquei o vídeo ficou parando muito, né? Então nessa abordagem, embora a parte que está escrita tenha ficado mais ou menos para assistir, eu preferi não fazer a aula toda novamente porque é bastante tempo, mas tem algumas partes que eu apareço falando, e nessas partes vocês vão perceber que os vídeos estão meio que lentos, né? Eu preferi fazer esse reinício e o finalzinho apenas para poder não ficar assustador. Você vem assistir um vídeo e o vídeo já começa. Muito bem, vocês perdoem por esse detalhe, eu não quis fazer porque foi com uma aula de quase 1h20 por aí. Eu fazer tudo isso novamente ficaria mais trabalhoso. Muito bem, vamos à nossa abordagem teórica, né? Pois bem, considere a seguinte situação. Como eu falei, vamos abordar em duas variáveis, porque é possível nós fazermos a ilustração geométrica. Considere Z uma função em duas variáveis, com um determinado domínio que eu não estou explicitando aqui, explicito mais embaixo. Um vetor qualquer do plano, né? Um vetor qualquer, de coordenadas o 1 e o 2. Aqui diz que não é qualquer porque eu estou querendo que ele seja unitário, né? Ou seja, quando eu falo que é unitário, a norma dele vai ser 1. A norma dele, aqui seria a raiz quadrada, estou levando ao quadrado, que é raiz quadrada de um número que dá 1, quando você leva ao quadrado também dá 1, né? A norma dele ao quadrado está sendo igual a 1. Vetor unitário, vocês lembram disso lá em álgebra vetorial. Estou considerando agora x0 e y0 um ponto qualquer no domínio da função. Se considerarmos esse conjunto aqui, observe que é um subconjunto dos números reais, de todos os valores de t para o qual essa contazinha aqui cai dentro do domínio, observe que o t igual a zero é um ponto, por exemplo, que faz parte de I, né? Porque quando t igual a zero, você fica com a coordenada x igual a x0 e o y igual a y0. O ponto x0 e y0 está no domínio, né? Como está no domínio, t faz parte do domínio. Esse domínio geralmente é um intervalo, pode ser aberto ou fechado nas extremidades, mas que vai de um número negativo até um número positivo, com a origem pertencente nele. Deixa eu fazer uma ilustração aqui ou melhor, deixa eu apresentar a ilustração que aparece no livro, porque lá a gente consegue ver melhor essa abordagem. Muito bem, a situação que nós estamos considerando, digamos que o domínio fosse essa região aqui destacada, né? Está um ponto x0 e y0 lá no domínio, e
um vetor com essas coordenadas nessa direção, destacado em azul. Na verdade ele representa aqui, mas o vetor tem representante de todos os pontos. Aí estou pegando todos os valores de t para o qual t x0 mais um múltiplo desse vetor cai dentro. Então tira todos os valores de t, ao qual, aqui ele está chamando de S, mas tudo bem, não vem o caso, ao qual quando você calcula um múltiplo desse segmento, pode ser positivo para cá ou negativo para o lado de cá. Como eu disse, é um valor que parte de valores negativos, no zero dá o próprio x0 e y0, e mais na frente cai o limite, ou seja, são todos esses valores de t para o qual a minha função cai dentro do domínio, né? Como nós observamos, isso aqui se trata de um segmento de reta, conforme foi ilustrado lá. Se você observar a equação paramétrica da reta no plano, coisa que vocês aprenderam em álgebra linear, x igual a x0 mais t, vezes uma coordenada no vetor diretor, y igual a y0 mais t, isso é um segmento de reta, né? Tá aqui a ilustração do segmento de reta, conforme nós abordamos lá. Para t igual a 0, cai exatamente no ponto x0, y0, que é esse aqui em azul. Para outro ponto qualquer, você vai ter um valor correspondente de t. Muito bem, apenas definindo o que seria um domínio de uma nova função que eu vou estar construindo, né? A função que eu vou estar construindo, vou estar chamando de g de t, observe que é uma função da variável t, portanto é uma função real, e é definido simplesmente pela composição de f aplicado aos pontos daquele segmento, né? Quando você aplica t dentro daquele intervalo, esses valores aqui vai cair dentro do domínio da f. Por isso que eu restringi o meu i segundo essa regra, né? Isso aqui vai te dar um gráfico de uma função, que fica uma função do cálculo 1. Como função do cálculo 1, como uma função de cálculo 1 definida no domínio contido em R com imagem R, faz sentido você questionar se essa função, como o zero está dentro do domínio dela, se ela pode ser derivável, né? Se a g de t é derivável naquele ponto da origem. Quando isso acontecer, a gente chama dessa derivada simplesmente da derivada direcional de f no ponto x0 e y0 na direção do vetor unitário u. Por que bota na direção do vetor unitário u? Depois a gente vai para a ilustração geométrica que vai entender melhor por que na direção do vetor u. Se você for observar do ponto de vista de notação e da definição que nós damos para essa derivada direcional, a gente denota essa por esse símbolo, né? Parecido com o de derivada parcial na direção em relação à variável x ou à variável y, só aqui não tem mais variável. Eu estou pegando vetores unitários, seria na direção do vetor unitário u, né? A rigor, como se trata de um vetor, poderia botar uma setinha, como a gente faz em vetorial. O livro não está usando, às vezes eu boto em algumas situações só para destacar, mas o livro está usando geralmente vetores quando ele escreve com aquela notação multiplicar pelo vetor unitário i mais o vetor unitário j, ambas as coordenadas. Muito bem, a derivada direcional denota por esse símbolo, bastante semelhante com o símbolo que a gente usava para a derivada parcial. Por isso que eu estou botando aqui essas igualdades, e que tem por trás é meramente a forma de você estar denotando esses objetos, né? Tem esse símbolo aqui, tem esse outro, eu boto subíndice U, ou símbolo de diferencial, subíndice U, que é caracterizando que é na direção do vetor U, da função no ponto x0 e y0, né? É nada mais do que a derivada daquela função que eu defini pela composição dada aqui em cima. Quando essa função for derivável no zero, a gente chama ela, denota ela por esse símbolo aqui embaixo. Usando a definição de derivada do cálculo 1 como limite, quando se aproxima, ΔT se aproxima desse ponto, o livro está usando lá S, simplesmente, se eu se chamar de S aqui, você chega na notação do livro, né? Mas aqui é só para poder tentar fazer vocês lembrarem do conceito que a gente dava lá em cálculo 1. A derivada da função na origem nada mais do que esse limite, como ΔT tende a zero, a função calculada no ponto perto do ΔT, que pode ser positivo ou negativo, menos o valor da função na origem, dividido por ΔT. Aí, isso aqui ficaria a função calculada no ponto ΔT. O que é a função calculada no ponto ΔT? Aí você tem que vir para a definição da função em cima, né? A função calculada no ponto ΔT vai ficar x0 mais ΔT u1, y0 mais ΔT u2. Você vai substituir t por ΔT, que é exatamente o que foi colocado aqui na definição da função do g de ΔT, né?
A função no ponto zero, o nosso t vai estar sendo zero, só vai cair x0 e y0. Né? Quando você considerar o t igual a zero, só vai cair x0 e y0. Bom, a definição fica então essa, dividido por ΔT. Essa expressão é meramente se você quiser estar fazendo contas dessa derivada, utilizando a noção do limite. Diga-se de passagem, por enquanto é a única forma, em princípio, que a gente tem de estar calculando essa derivada direcional, né? Tendo em vista que aqui não tem aquela questão de você fixar uma variável e ficar dependendo só da outra e você usar regras do cálculo 1. Em princípio aqui teria que estar se calculando literalmente fazendo contas com limites. Aí cabe, lá vem aquela coisa de cálculo 1, vai desenvolver um monte de regra para calcular derivada direcional. Não, cálculo 3, até cálculo 1 mesmo, sempre tem umas mágicas que você consegue superar as dificuldades de estar fazendo contas. Você vê, conta a gente só apresenta conceitualmente. Limite é uma coisa chata e etc, mas a gente apresenta o conceito, em raras situações a gente usa esse conceito para poder estar simplificando algumas expressões. Mas no geral você faz uso de um resultado forte para poder estar fazendo conta via esse resultado. No caso de cálculo 1, a gente fazia utilizando nas integrais teorema fundamental do cálculo. No cálculo 3 vai ter suas regras, né? Chaves que faz com que a gente transforme uma conta difícil em algo um pouco mais simples. Bom, eu vou fazer aqui uma ilustração da derivada, né? De forma que essas ideias se tornem mais claras para nós, né? Muito bem, a ilustração em verdade eu estava fazendo aqui, depois o desenho ficou muito bom, eu apaguei, fiz aqui do lado, por isso que eu botei ilustração, mas aqui está o desenho, depois eu ilustro no GeoGebra que fica melhor, né? Estou aqui numa situação de uma função de duas variáveis, que é possível a gente fazer o gráfico, aqui eu coloquei o domínio, né? Coloquei um ponto x0 e y0 dentro do domínio, o valor da função assume lá nessa superfície deformada aqui, é o gráfico da função, né? Está aqui o meu vetor u, escrito na origem de coordenadas, e aqui o segmento paralelo ao vetor u passando por P0, né? Todos os valores de t que faz esses pontos de vermelho cair dentro do domínio, não estou calculando quem é t, teria que você tem um exemplo específico para tentar determinar isso, mas não vem o caso, é necessário, estamos apenas apresentando teoricamente. Isso aqui seria o caminho para o qual a minha função está definida, né? Observe que nesse ponto a minha função, da forma como está definido, o valor assumiria aqui, em todos os pontos nesse segmento, quando você percorrer todos os valores no gráfico, vai dar uma certa curva, né? Aqui em cima, né? Se você pegar o plano paralelo ao eixo Z, perpendicular a esse plano x que contém essa reta, né? Esse plano vai interceptar esse gráfico nessa curva aqui em vermelho. Nesse ponto x0 e y0, sua função tem esse valor, né? A questão é, essa curva tem reta tangente aqui, quando você deriva em função de t, essa reta vai fazer um ângulo com uma reta paralela a essa reta vermelha se você deslocar para cá. Eu coloquei aqui em azul como primeiro, você vai formar um ângulo θ. Esse ângulo é exatamente a derivada, deixa eu botar em caneta vermelha, né, para destacar. Esse ângulo é exatamente, usando a interpretação da derivada do cálculo 1 como sendo o coeficiente angular da reta, pelas mesmas razões aqui você conclui que a tangente desse ângulo faz com a reta paralela passando por cá, dá exatamente o conceito da derivada direcional, tá certo? Bom, a questão que a gente estava colocando há pouco em palavras existe alguma regra para se calcular a derivada direcional? Bom, como eu observei, a resposta nossa, felizmente, é afirmativa, você não vai estar precisando estar fazendo limite o tempo inteiro, mas antes de eu ir para essa regra, depois eu vou fazer a ilustração no GeoGebra que fica mais animado, essa situação fica melhor de esclarecer. Vamos fazer um exemplo de como se calcular essa derivada direcional, né? Um exemplo do livro, apenas para poder a gente não ficar sem fazer conta, né? Use a definição para calcular quem é a derivada parcial, a derivada direcional de f na direção do vetor u
num ponto P0, onde esse ponto P0 tem coordenadas 1 e 2. O vetor U é o vetor de coordenadas 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Observe que ele é unitário, né? Se você calcular a raiz quadrada aqui dá 1 meio, mais raiz quadrada dá 1 meio, raiz quadrada. Se você elevar ao quadrado, vai ficar 1 sobre raiz ao quadrado, fica 1 meio. Aqui da mesma forma fica 1 meio mais 1 meio é 1. Esse vetor, de fato, é unitário, né? E a minha função seja essa, né? Muito bem, aplicando aquela definição que nós colocamos lá, a derivada parcial de f na direção do vetor u, calculada no ponto x0, y0, é esse limite. Aqui eu coloquei a anotação do livro, lá nós colocamos como sendo ΔT, fica x0, que é 1, tá aqui, né? Mais s vezes a primeira coordenada do vetor u, que é o 1, né? Que é 1 sobre raiz de 2, né? Aqui é a segunda coordenada, que é y0, segunda coordenada do ponto, mais ΔT, ou S, vezes a segunda coordenada do vetor U, que é o mesmo valor da primeira, 1 sobre raiz de 2. Menos o valor da função no ponto x0 e y0, né? Dividido por S. Fazer essas continhas, calcular o limite e ver se a gente chega a algum número, né? Muito bem, dando continuidade à nossa conta, ficou o limite quando S tende para zero. Aqui é a minha função, lembrando que é x ao quadrado mais xy. Então peguei a primeira coordenada, que é x, substituir aqui, x ao quadrado mais x vezes y, né? X vezes y, o y é esse valor aqui, né? Então você apenas substituindo. Menos o valor da função no ponto 1, 2, que é botar 1 ao quadrado menos 1 vezes 2, que é o que tem aqui, né? Menos, entre parênteses, tudo, né? Dividido por S. Continuando nossa continha, nós ficamos com o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo da S, mais o quadrado do segundo, vai ficar S ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado fica 2, né? Mais isso aqui, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes S sobre raiz de 2 dá S sobre raiz de 2, 2 vezes S raiz de 2, 2S raiz de 2, né? E esse termo vezes esse, que vai ficar S ao quadrado sobre 2, porque raiz de 2 ao quadrado dá 2, né? Aqui menos 1 e menos 2, né? Esse menos 1 corta com esse daqui, esse mais 2 corta com esse, que saiu dessa expressão e dessa, né? Nós vamos ficar meramente com essa expressão aqui embaixo, né? Observe que você tem 2 sobre raiz de 2S, mais 2 sobre raiz de 2S, 2 mais 2, 4, raiz de 2S, mais 1 raiz, mais 1S sobre raiz de 2, 4 mais 1, 5, ficou 5, S raiz de 2, né? E a outra expressão foi S ao quadrado, que é S ao quadrado sobre 2, mais S ao quadrado sobre 2 daria S ao quadrado, né? O limite dessa expressão, após fazer as contas em cima, isso é mais um exemplo de estar calculando o limite, né? Se eu fosse calcular a derivada direcional sobre o limite, ia estar precisando de limite com recorrência. De sorte que a gente tem um resultado que vai evitar isso. Eu fiz as contas por aqui só para depois calcular pelo outro procedimento, para a gente ver que bate e dá igual, né? Bom, pondo S em evidência, que aparece nos dois termos aqui, eu coloquei o S em evidência para cancelar com o S de baixo. Aqui já fiz até o corte. O que sobrou foi 5 sobre raiz de 2, mais tem um S ao quadrado aqui, ficou S vezes S ao quadrado, sobrou só um S, né? Bom, passando o limite para o lado de lá, depois que cancela esse S com S, ficou o limite simplesmente nessa expressão, que é 5 sobre raiz de 2S. Como o S vai para zero, o limite ficou só 5 sobre raiz de 2, né? 5 sobre raiz de 2, que aqui multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2, vai ficar 5 raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Bom, esse limite existe, né? Que esse derivada direcional existiu e nós calculamos logo acima, né? Bom, o resultado que a gente tem para poder estar demonstrando, que é o que responde afirmativamente, que tem um procedimento diferente para poder a gente estar calculando a luz está um pouquinho chata aqui, não está dando para ver, espero que fique melhor agora, né? É um teorema, né? Esse teorema que eu estou escrevendo logo aí abaixo, para ver se minha mão não atrapalha, faz sombra, minha mão está fazendo sombra. O
o teorema é esse, né, que diz que quando a função for diferenciável, observe que diferenciável é um conceito bem forte, aparece em quase todas as premissas do resultado. Né? Se diferenciável é possuir as derivadas parciais e elas serem contínuas. Né? Em um ponto x0 e y0 do domínio, e u for um vetor desse tipo, unitário, né? Então a derivada direcional eu posso estar calculando simplesmente multiplicando a derivada de f em relação a x pela primeira coordenada do vetor u, mais a derivada em relação a y pela segunda coordenada do vetor u. Se vocês observarem a noção de produto interno que a gente aprendeu lá no curso de álgebra vetorial e geometria analítica, se você define esse vetor gradiente de f no ponto P0 como sendo o vetor que tem coordenadas a derivada em relação a x no ponto P0 e a segunda coordenada a derivada de f em relação a y no ponto P0, que eu estou escrevendo aqui literalmente como sendo um par ordenado de vetores com essa representação. Vou botar isso aqui. Um par de vetores com essa representação, né? Então nós temos que estou chamando de vetor gradiente, esse coisa que aparece aqui não era mais do que o produto interno desse vetor gradiente com as coordenadas do vetor u. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada do vetor u, mas a segunda coordenada vezes a segunda coordenada do vetor u. Isso é exatamente a definição de produto interno que a gente aprendeu em geometria analítica. Como eu observei, olha a geometria analítica aí aparecendo forte como algo que a gente faz uso recorrente no curso de cálculo 1. Né? Essas disciplinas são utilizadas com bastante recorrência. Né? Muito bem, apresentado o resultado, nós precisamos então justificá-lo. Né? Estou evitando muitas demonstrações, mas essa, como é uma aplicação direta da regra da cadeia que a gente viu recente aí na última semana, vamos falar aplicá-la de uma forma bem direta para justificar esse resultado. A justificativa é o seguinte: observe que conforme foi definido a derivada direcional, ela é a derivada daquela g, aquela composição, né, que eu repeti aqui, né, a derivada dessa função no ponto zero, né, a função do cálculo 1. Considerando que essa função é diferenciável, as hipóteses lá para poder valer aquela regra do produto interno com gradiente, e usando a regra da cadeia, né, que só vale quando as funções envolvidas são diferenciáveis, a gente tem que derivar essa função em t, é a mesma coisa da variável dz e dt. Aqui vou ter até um diagramazinho para lembrar, né? Z está dependendo de x, né? Z, que é a função f de x e y, a função f está dependendo de x e y. Por sua vez, o x está dependendo do t e o y está dependendo do t. Aí você, para calcular a derivada de z em relação a t, você vai percorrer todos os caminhos que começam e terminam em t, né? A derivada de z em relação a t fica dz dt, dz dx, desculpe, vezes dx dt. dz, que é uma coisa de f, né? df dx, dx dt, mais df dy, dy dt. Literalmente é mais um uso da regra da cadeia, né? Portanto, a derivada nesse ponto fica, se você for substituir num ponto, fica a derivada da função no ponto x de t, y de t, vezes dx dt, calculado no ponto t em questão que você está querendo calcular, aqui eu não especifiquei, df dy calculada no ponto, dy dt calculada no ponto também. Substituindo esse ponto pela origem, fica g' de zero, fica o x de zero, a nosso segmento reto quando t for zero, está aqui, né? Quando t for zero, vale x0 e y0. Esse é o x de t e o y de t, né? Quando t for zero, vale x0 e y0, né? A df deu no ponto x0 e y0, ficou isso aqui no ponto x0 e y0, está aqui, e dx dt dá o 1, né? Eu escrevi aqui. Se você derivar isso aqui em relação a t, o x0 é constante, o 1 é constante, o t vai embora, fica só o 1, né? Dá o 1 mais df dy no ponto x0 e y0, porque quando t for 0, isso aqui dá x0 e y0, e dy dt está aqui. Quando você deriva em relação a t, o y0 é constante, vai ficar só o 2, que é o que eu escrevi aqui, né? E isso aqui é exatamente a expressão que eu usei lá no teorema, no resultado do teorema. É o gradiente produto interno com u. Acabou essa demonstração, é literalmente só isso mesmo, né?
Portanto, já que a gente tem esse resultado para poder estar calculando a derivada direcional sem fazer o limite, vamos testar como é que ela funciona naquele nosso último exemplo, repetindo aqui o último exemplo. A função era x2 mais xy, vocês estão lembrados, o era o vetor com essas coordenadas e o p0 era o vetor 1, 2. A derivada em relação a u é nada mais do que o gradiente da função que eu calculei aqui, derivada em relação a x dessa função, dá 2x, derivada em relação da y. Primeira coordenada 2x mais y, segunda coordenada, o x a derivada constante, derivando isso aqui em relação a y, em relação a y ficou x, né? Eu cometi um erro já aqui, derivada da função 2x, derivada em relação a y, derivada em relação a y aqui ficou x. Que a gente erra sem querer, a gente nunca quer errar, mas termina errando, né? Derivada em relação a y, a segunda coordenada, isso aqui deu 0 em relação a y ficou x, né? Aí você vai substituir no ponto x igual a 1 e y igual a 2, né? Quando você vai produto interno com o vetor unitário, o 1 e o 2, né? Quando você substitui x igual a 1 e y igual a 2, vai ficar 2 vezes 1, né? Mais 2 daqui daria 4 a primeira coordenada. E aqui vai dar o x, que é 1, né? Aqui eu tenho um errozinho. E certamente não sei o que é que houve, né? Engraçado que eu errei aqui e aqui eu já acertei, forçando a barra. Talvez porque é um exemplo do livro, não sei se eu... bom, melhor não querer entender, né? Mas aqui, se fosse y, era para ser 2, né? Aqui tinha 2, tinha botado 2, né? Aqui eu não sei porque eu botei 1. Agora fazer produto interno com esse vetor, o vetor u. Vai ficar 4 vezes a primeira coordenada, que é 4 sobre raiz de 2, mais 1 vezes a segunda coordenada, que é 1 sobre raiz de 2. 4 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2, vai ficar 5 sobre raiz de 2, né? Que é o que tem aqui, né? 5 sobre raiz de 2, que é o resultado da nossa função, conforme calculado no exemplo anterior, né? Deixa eu ver onde está o papelzinho do exemplo anterior, né? Eu botei aqui em cima, se você observar, dá exatamente o mesmo valor, 5 sobre raiz de 2, né? Que foi o que nós concluímos aqui, né? Muito bem, vamos fazer algumas observações relacionadas com esse resultado, porque tem umas coisas bem parecidas com o que a gente viu lá. A primeira observação que a gente faz é quando o vetor u for o vetor unitário na direção do eixo x, a gente chama 1, 0, né? A derivada direcional de f na direção daquele vetor, se você for fazer as contas na nossa formulazinha que determina como sendo o gradiente, produto interno com o vetor, esse gradiente é a primeira coordenada derivada em relação a x e a segunda derivada em relação a y. O vetor, como é 1, 0, vai ficar só a derivada em relação a x, né? Tá certo? Lembrando que a derivada na direção do vetor i é o produto interno do gradiente, que é df dx na primeira coordenada, df dy na segunda. Mas como o vetor aqui é 1, 0, vai ficar a derivada na primeira coordenada, né? E quando u for o vetor j, o vetor unitário na direção do eixo y, de modo análogo, a derivada direcional de f na direção do vetor j é a derivada igual à derivada parcial de f em relação à segunda variável, né? Isso porque o produto interno, se você quiser estar justificando pelo menos um deles, o gradiente, lembrando que é o fx e a segunda coordenada o fy. Quando você faz produto interno com j, que é o 0, 1, isso vai dar o quê? Produto interno, lembrando que é multiplicar componente a componente e somar, né? Aqui vai dar 0, fy dá exatamente a derivada de f em relação à segunda coordenada, que é y, que foi o que eu escrevi aqui, né? Muito bem, aqui tem uma outra observação importante, vai ser importante que tem várias afirmações que a gente vai falar mais na frente, que é consequência dessa observação, né? Como o cálculo da derivada direcional, aqui está usando nossa anotação, ficou um pouco borrado, mas eu estou botando derivada direcional de f na direção do vetor u, calculada num ponto P0, né? Eu estou falando, fica mais claro. Estou querendo escrever exatamente isso.
é um produto interno. Como vocês lembram lá de álgebra vetorial e geometria analítica, como é que você calculava o produto interno? O produto interno do vetor U vezes Z é o modo de U vezes o modo de V vezes o cosseno do ângulo que o vetor U faz com o vetor V, né? Que é o que eu estou escrevendo aqui. Derivada direcional de f na direção do vetor U é o gradiente da função no ponto x0 y0, né? Produto interno com o vetor U. Aí fica a norma do gradiente vezes a norma do vetor U, que lembre-se que a norma do vetor U é 1, né? Isso aqui é um unitário, né? A norma desse vetor é U vezes o cosseno do ângulo. Então, a derivada direcional, em verdade, ficou essa expressão aqui. A norma do gradiente vezes o cosseno do ângulo, né? Se você levar em consideração que a derivada direcional dá uma coisa dessa, tem um monte de conclusões que você pode estar tirando imediatamente disso. Onde θ, né, só enfatizando, é o ângulo entre os vetores gradiente de f no ponto P0 e o vetor U, né, são os dois vetores envolvidos. É o cosseno do ângulo entre os dois, né? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui de como determinar a derivada direcional. Depois eu passo para a parte de ilustrar no geral como se comporta, né? Muito bem. Esse exemplo é: determine a derivada direcional de f de xy igual a x elevado a y mais cosseno de xy no ponto de coordenada 2 zeros e na direção desse vetor 3 e 4. Aí você pode, eu já devia estar se questionando uma coisa: ué, mas eu não só calculo derivada direcional, não foi definida na direção de um vetor unitário, como é que eu estou querendo calcular na direção desse vetor? Lembre-se que a gente aprendeu lá em álgebra vetorial que na direção de qualquer vetor existe o versor dele, que é unitário e tem um modo 1 e tem a mesma direção em sentido daquele vetor. Quem é esse vetor? É exatamente ele dividido pela norma dele, né? Então, se eu quero calcular a derivada direcional na direção desse vetor, eu tenho que fazer a conta substituindo ele na hora da operação que a gente faz pelo versor dele. E é exatamente isso que a gente vai fazer nas nossas contas, né? Deixa eu ir. Muito bem, como eu tinha falado, né? Observando que a derivada direcional se calcula apenas em relação à direção de vetores unitários, né? Em relação a vetores unitários, precisamos encontrar o versor desse vetor. Eu estou denotando U, subíndice V, né? O versor de um vetor, de acordo com a que a gente viu lá em álgebra linear, é simplesmente dividir ele pela norma dele, né? O vetor V tem coordenada 3 menos 4, que é o que foi dado no exemplo. A norma dele fica 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 16. Fica 3 quartos dividido por raiz de 25, que é 5. Aqui a gente diz dividir, mas em verdade não se divide vetor. Em vetor a gente aprendeu a operação de escalar. Quando estou querendo dividir por 5, a rigor é a multiplicação escalar de 1 sobre 5, né? Estou multiplicando esse vetor por 1 sobre 5. E a multiplicação escalar é você multiplicar a coordenada, né? Termina dando a mesma coisa de você estar dividindo coordenada pelo fator que você está dividindo. Eu falo isso porque a gente não aprendeu operações de dividir vetores. Aprendemos o produto por escalar e a soma de vetores. O versor, então, ficou esse aqui, né? Esse vetor tem norma 1, pode calcular o quadrado mais o quadrado, que vai dar 1. E ele tem a mesma direção que o vetor original, o V, né? Portanto, calcular na derivada direcional na direção desse vetor vai ser o valor que a gente vai estar obtendo, né? Muito bem. A derivada direcional desse vetor, conforme nós aprendemos na última forma, é o produto interno do gradiente, né? Do vetor gradiente, o vetor que tem coordenadas dadas pelas derivadas da função no ponto, produto interno com as coordenadas desse vetor. Bom, pela forma, claro que a gente vai estar precisando do gradiente, né? Esse tipo de conta, se você lembra das regras, o tempo inteiro que você precisa estar fazendo, simplesmente está calculando derivadas parciais. A gente não pode, vai estar precisando das regras de cálculo 1 para estar calculando derivadas o tempo inteiro, né? Lembrando um pouquinho de teoria, simplesmente o tipo de conta que a gente faz é a mesma que a gente faz no curso de cálculo 1. Muito bem, nossa função, eu não trouxe ela para aqui, eu vou ver onde é que eu localizo, só para poder a gente ficar observando
e está fazendo as contas, né? Essa função é essa aqui, né? Deixa eu botar ela aqui só para poder, na hora de fazer as contas, estou calculando a derivada da função, só para você se lembrar, né? Nossa função é essa aqui, né? Estou calculando derivada em relação a x, né? A primeira coordenada derivada em relação a x. Derivada em relação a x desse termo, o x vai embora, fica só o e elevado a y, né? Foi o que eu deixei aqui, né? Derivada em relação a x desse segundo termo aqui é a derivada do cosseno, que é menos seno, repete o argumento xy, e depois vai derivar o argumento em relação a x. O x vai embora, fica só o y, que foi o y que eu deixei aqui multiplicando o seno de xy. Agora a mesma coisa do outro lado, vou derivar a minha função em relação a y. O meu x é como se fosse constante, derivada da exponencial em relação a y é a própria exponencial. Nessa segunda coordenada o x se manteve que é constante, derivada da exponencial em relação a y é a própria exponencial. Agora eu vou derivar o cosseno em relação a y. Derivada do cosseno é menos o seno de xy, está aqui o sinal negativo, e a derivada do argumento em relação a y sobre um x, que é o que apareceu ali, né? O ponto em questão onde a gente está pedindo para calcular é o ponto 2 e 0, por isso que eu vou estar substituindo o gradiente no ponto P0, é simplesmente o gradiente no ponto x igual a 2 e y igual a 0, né? Fazendo a substituição, o y é 0, fica e elevado a 0, menos 0 vezes qualquer coisa que é 0, e aqui fica 2, que é o valor de x, e elevado a 0 novamente, menos 2 seno de 0. Seno de 0 é 0, você lembra disso, e elevado a 0 é 1, né? Aqui fica 2, elevado a 0 é 1, o valor ficou 1 e 2. Ou seja, o gradiente da função é o vetor de coordenadas 1 e 2, ou escrevendo na notação vetorial, que a gente usava também na geometria analítica, é uma vez o vetor na direção do vetor unitário no eixo x e duas vezes na direção do eixo j, né? Portanto, para poder a gente calcular a nossa derivada direcional, a gente faz simplesmente o produto interno, né, do gradiente pelas coordenadas do versor de v, né, do vetor unitário na direção de v. Fazendo essas contas, dá 1 vezes 3, 5, tá aqui, 2 vezes menos 4 sobre 5. 2 vezes menos 4 sobre 5 dá menos 8 sobre 5, né? Essa conta vai ficar 3 menos 8, já que o denominador tem o mesmo valor, né? Vai ficar 3 menos 8, que dá igual a menos 5, dividido por 5, o resultado deu menos 1. A derivada direcional está decrescendo naquela direção, né? Muito bem, esse resultado próximo é um resultado extremamente importante. E ele é consequência, simplesmente, se você for observar na sua conceituação, do fato de que, eu vou até reescrever aqui, porque tudo que eu vou afirmar é função disso, de que a derivada direcional de f na direção de um vetor u, você calcula simplesmente, eu estava botando vezes, mas é igual, né? Como sendo a norma do gradiente da função, né? Vou botar assim, C no ponto, fica subentendido, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor u, desculpe, e o gradiente, né? O ângulo entre esses dois, né? Quando é que esse valor aqui vai ser o maior possível de derivada direcional? Essa derivada direcional diz a ver, depois a gente faz uma observação sobre ele. Derivada direcional é quanto que a função variou, é uma aproximação pela reta tangente lá ao gráfico em questão, quanto ela variou quando você caminha uma unidade na direção daquela variável, o livro está chamando de S, eu chamei de T ou delta T, quando você percorre uma unidade, quanto que a função aumentou, né? Esse valor se aproxima daquele lá, né? Então, o maior valor possível que essa função vai assumir é quando o cosseno for 1, né? Está aqui as observações que a gente tira daquela equação. O gradiente da função no ponto P0 e o cosseno só vai ser 1 quando o ângulo for 0, né? Ou seja, quando é que o ângulo é 0? Quando o gradiente tem a mesma direção do vetor unitário u. Quando o vetor unitário u aponta na mesma direção do vetor gradiente. Aqui, isso aqui vai ser o ângulo 0 e o valor vai dar 1. Portanto, o maior valor de taxa de crescimento da função, que diz a ver com essa derivada direcional, vai acontecer na direção do vetor gradiente, né? O gradiente
Isso é um vetor, né? É a direção de maior taxa de crescimento daquela função no ponto P0. E a sua derivada direcional naquela posição vale quanto? Isso aqui é exatamente o cálculo da derivada direcional. Vale a norma do gradiente. Né? Mesma questão se você fosse a maior taxa de decrescimento. Quando é que esse valor é o menor possível? É o menor possível quando o cosseno de θ for menos 1. Né? Que ele pode assumir? Pode. Quando é que ele pode assumir? Quando o vetor U fizer um ângulo de 180 graus com o gradiente. Né? Está o gradiente apontando para uma direção, o vetor U apontando para outra, o ângulo é 180 graus. Nessas condições, você vai ter que o negativo do vetor gradiente é a direção de maior taxa de decrescimento da nossa função. Né? E o valor dessa taxa, exatamente, é o negativo da norma do gradiente. Porque você vê, quando calcula naquela direção, o cosseno negativo vai dar negativo. Né? Outra observação. Na direção perpendicular do vetor gradiente, a direção perpendicular é quando o θ aqui for 90 graus, né? O que é que acontece quando o θ for 90 graus? O cosseno se anula, né? O cosseno se anula. Se o cosseno se anula, significa que a minha função não está variando em nada, nem está crescendo, nem está decrescendo. Em outras palavras, é quando você caminha na direção da curva de nível. Para a tua função não estar subindo de valor e diminuindo, tu está caminhando em um mesmo nível, né? A função nem está variando para cima nem variando para baixo. Você persiste no mesmo valor da função, né? Essa direção você calcula como sendo qualquer direção que seja perpendicular na onda do gradiente. A taxa de variação naquele valor é nula, né? Então a função nem cresce nem decresce. E no fim, uma observação que serve no geral. Às vezes tem perguntas: justifique se existe solução para calcular a taxa de variação igual a um determinado valor. É possível solução. Para você saber se é possível essa solução, você tem que calcular as normas do vetor gradiente e ver se o número dado está dentro desse intervalo, de menos norma do gradiente até norma do gradiente. Porque qualquer direção que você imaginar, na hora de você calcular, a taxa de variação vai estar entre os valores máximos e os valores mínimos, naturalmente. Esse é um resultado que a gente já tem cheiro de prova, né? É difícil ter uma prova em qualquer curso de cálculo 3 que não tenha um questionamento utilizando as aplicações desse resultado, né? Tá certo? Eu estou deixando a ilustração um pouco mais para o final. A gente volta a estar falando desse resultado de uma forma mais à frente no GeoGebra. Eu vou estar percorrendo a finalização, a conclusão dos resultados para poder a gente chegar lá, tá certo? Só um instantinho. Bom, nosso próximo abordagem seria mais um exemplo, aplicando aquele resultado. Mas antes de eu fazer a ilustração do GeoGebra, deixa eu pelo menos mostrar como é que fica a situação que a gente faz lá no livro, né? Porque, desculpa, eu estava falando no livro, mas ele estava apresentando o papel, né? Tá aqui a página do livro, onde ele faz a ilustração do caso de um ponto x0 y0, está aqui embaixo, né? Andava a mim, acho que o desenho dele é um pouco mais bem feito. O valor da função, aqui a direção do vetor U, que está escrevendo aqui apontando para esse lado de cá, e o segmento lá na projeção, x0, y0. Né? Aí observe que o meu gráfico passa aqui a curva. Nessa curva, a derivada existe quando existe a reta tangente. Né? A reta tangente é essa. O coeficiente angular dessa reta tangente, o ângulo que ele faz com a reta paralela a essa aqui, transportando para cima, dá exatamente o valor da derivada direcional. Né? Bom, só para poder fazer a ilustração da figura, quando vocês verem o livro, basicamente é o que eu estou repetindo lá. Bom, vamos ao nosso exemplo, depois eu faço essa animação no GeoGebra e destaco outros pontos que foram abordados através dos exemplos e mesmo esse último resultado. Bom, está aí nosso próximo exemplo, é um exemplo do livro, depois eu posso até fazer a ilustração gráfica do que aparece lá. É literalmente uma aplicação imediata daquele último resultado de interpretação de propriedades do gradiente. O gradiente como se na direção em que a função tem maior taxa de variação, de crescimento no gráfico. Depois eu faço essa abordagem. Né? Muito bem, encontre a direção nas quais essa função aqui, que é dada por essa expressão, escrevi aqui embaixo que tinha aqui em cima. Questão A, cresce mais rapidamente nesse ponto, decresce mais rapidamente. Quais as direções de variação nula de f nesse mesmo ponto?
Existe direção em que a taxa de crescimento nesse ponto? Essa pergunta aqui eu estou acrescentando em relação ao quesito do livro. O livro não tem esse tipo de questão, né? Ou seja, existe alguma direção em que naquele ponto a taxa de variação seja igual a -1? Caso positivo, quais seriam essas direções, né? Enfatizei aqui para você ver que isso é uma questão clássica de prova. E não tem nada de conta para você estar fazendo que não, além de estar calculando derivadas parciais e recordar daquele resultado, as propriedades do vetor gradiente, né? Propriedades como sendo ele apontar na direção de maior taxa de crescimento da função. Uma questão adicional que eu coloquei: determine quais são as taxas máximas de crescimento e de decrescimento de f naquele ponto. Aqui ele só perguntava a direção que cresce mais e a direção que cresce menos. Mas vocês lembram que na direção que cresce mais e cresce menos, que é nada mais do que a direção do gradiente e o negativo dela, a gente tinha o valor dessa taxa, né? Essa taxa era exatamente a norma do gradiente, o valor máximo da taxa de variação. Então, você lembrando desses resultados, dá para você responder de imediato todos esses itens. E numa prova, uma questão com vários itens, às vezes valendo até muitos pontos, e você não pode deixar de fazer, que é uma conta imediata. Basta calcular o gradiente, você já resolve quase tudo, né? No máximo, é o versor do vetor, se for dado para calcular a derivada direcional na direção do vetor, que não é o caso da questão aqui. Bom, aqui é a solução da questão, né? Estou enfatizando o que foi abordado no último resultado, né? Que foi nada mais que as propriedades do vetor gradiente de apontar na direção de maior taxa de crescimento e o negativo apontar na direção da maior taxa de decrescimento. As respostas ficariam do item A, calcular o gradiente da função no ponto em questão. O ponto em questão era o ponto 1 e 1. A minha função é essa aqui, né? X ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2. Quem é a derivada em relação a x aqui? Vai ficar 2x, que sobre 2 fica x, né? Isso aqui dá 0, né? A derivada em relação a y, isso aqui é 0, dá 2y sobre 2 dá y. Portanto, a derivada em relação a x ficou sendo x de f em relação a x, ficou sendo x de f em relação a y, ficou sendo y. Como o ponto era o ponto de coordenada 1 e 1, o gradiente da função do ponto ficou esse vetorzinho aqui, de coordenada 1 e 1. É a direção de maior taxa de crescimento. Observe que eu não estou calculando a taxa. Para calcular a taxa, eu teria que multiplicar ele, fazer produto interno, com o versor dele, né? Que seria ele dividido pela norma dele, né? E aqui a direção contrária, que é simplesmente o negativo do gradiente, o negativo desse vetor, né? Que já foi calculado. Só trocar os sinais das coordenadas. Resposta das perguntas A e B saíram imediato, literalmente só lembrando do que observava aquele resultado, né? Consequência de calcular derivadas direcionais pelo produto interno do gradiente com o versor, né? O item C seria calcular a direção em que o vetor se anula. A gente já viu que é uma direção de um vetor perpendicular. Como é que você calcula isso? Você quer calcular um vetor que tem a coordenada, digamos, A e B, você sabe que A e B, produto interno com gradiente, tem que dar igual a 0, né? Que é exatamente, eu quero uma direção que dê 0, né? Estou botando aqui 0 é a derivada direcional na direção desse vetor, ou seja, um vetor que seja perpendicular ao gradiente. E quando você vai fazer esse produto interno, é o vetor 1 pelo vetor AB, que era o vetor U, né? É exatamente A mais B, né? 1 vezes A dá A, 1 vezes B dá B, ou seja, A mais B igual a 0. Dessa outra equação que você tem, que o vetor U tem que ser unitário, como o vetor U é unitário, a soma do quadrado das coordenadas dele tem que dar igual a 1. Você tem duas equações, A mais B igual a 0 e A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. Procurar resolver essa equação, né? Aqui estou substituindo, usando o fato de que B é igual a menos A, né? Quando você passa, vai pelo outro lado, até enfatizei aqui, B igual a menos A. Eu estou substituindo B por menos A, né? Nessa expressão. Ficou A ao quadrado mais menos A ao quadrado igual a 1. Ou seja, aqui vai ficar 2A ao quadrado igual a 1, A ao quadrado igual a 1 meio. Todas essas contas de Mercalli eu fui direto para a solução, né? A vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 meio, né? Que usando propriedades da raiz, isso vai ficar 1 sobre raiz de 2, multiplicando raiz de 2 no numerador e no denominador, vai ficar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor da minha variável A, a primeira coordenada do versor U. Tem dois valores possíveis, né?
Muito bem, os outros valores você obtém automaticamente pela relação B igual a menos A, né? Quando A for igual a raiz de 2 sobre 2, a primeira coordenada do vetor vai ser raiz de 2 sobre 2, que é o A, e o B é o negativo dele, né? Negativo daqui. Quando o A for menos, a primeira coordenada é menos, o B, o negativo dele, vai ficar mais, né? Tá aqui as duas direções, aonde se você for calcular taxa derivada direcional na direção desses dois vetores, o valor que você vai obter vai ser exatamente zero, o valor que a gente estava querendo buscar, né? Por último, a última pergunta, a última não, a penúltima, né? Se existe direção em que a taxa de crescimento dá igual a menos 1. Quanto que deu o valor da nossa taxa de variação máxima e mínima? Foi raiz de 2, né? A gente sabe que só vai ter solução se o número dado lá, que no caso foi menos 1, tiver entre esse valor e esse outro valor. Como esse valor ficou menos raiz de a norma do gradiente, o gradiente é esse aqui, né? Quanto é que é a norma do gradiente? Estou fazendo a conta aqui. A norma do gradiente deu raiz de 2, né? Como o menos 1 é um número que está entre menos raiz de 2 e menor do que raiz de 2, né? Vai existir solução, ele está dentro do intervalo. Podia botar até menor ou igual, mas como o menos 1 literalmente é maior do que o menos raiz de 2, menor do que o outro, eu botei eles de rodada estrita. Mas existe solução porque ele está satisfazendo aquela propriedade anterior do enunciado, né? Os valores do gradiente estão dentro do intervalo que nós observamos para poder ter solução, né? Logo, a resposta é que existe solução. Eu não só pedia para poder você justificar que tinha solução, como pedia também para poder se calcular, né? Aí, para poder calcular, nós fazemos essa conta aqui, né? Para determinar, basta resolver essa equação aqui. A norma do vetor é 1 e você tem que o produto interno, né, que dá A mais B, nós já vimos pela mesma conta anterior, é nada mais do que menos 1, que eu quero resolver agora solução em A e B, de forma que o produto interno, que é a derivada direcional, dê igual a menos 1. Queria saber se tinha solução, né? Aí vou buscar resolver a equação, obtenho do mesmo jeito aqui que o A vai ficar igual a menos B menos 1, né? Passando o B para o lado de lá, ou senão o B fica igual a menos 1 menos A, que é o que eu fiz aqui, né? Da equação A ao quadrado mais B ao quadrado vai ficar A ao quadrado mais o B é menos 1 menos A ao quadrado. Isso é igual a 1, que eu estou substituindo aqui, né? Portanto, essa equação vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado aqui novamente, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo dá 2A, mais 1. Né? Esse 1 cancela com esse outro lado da igualdade, e a gente vai para a seguinte equação. Deixa eu ir botando aqui mesmo, só para poder dar onde nós continuamos, né? Você cancelando, vai ficar... Nossa expressão ficou limpa, porque eu vou tentar ver aqui embaixo. Espero que tenha saído melhor agora, né? Bom, tá aqui. Colar é meio chatinho, né? Quando eu cancelo esse 1 com esse 1 da igualdade do outro lado, ficou 2A ao quadrado mais 2A igual a 0. Já cancelei o outro lado da igualdade. Aqui estou só reescrevendo. 2A ao quadrado mais 2A igual a 0. Pondo 2A em evidência na expressão, que 2A vezes A mais 0 igual a 1. As duas soluções possíveis é A igual a 0 ou A igual a menos 1. Agora eu posso botar aqui para cima, não tem problema, né? 2A. Quando o A for 0, como o valor de B, botei para cima, eu vou estar precisando, deixa aqui mesmo. Como o valor de B é menos 1 menos A, né? Quando o A for 0, o B vai ser menos 1, né? Quando o A for 0, o B vai ser menos 1. Tá aqui a solução. Quando o A for 0, o B vai ser menos 1. É uma solução, né? Quando o A for menos 1, quanto é que vale? Substituindo nessa equação, quando o A for menos 1, o teu B só pode ser 0, né? Quando o A for menos 1, a solução é 0. Tá aqui as duas direções, aonde se você for calcular a derivada direcional
nessas duas direções, o valor vai dar exatamente menos 1. Se quiser fazer as contas, façam aí como exercício, é bom para o vídeo. Esses vídeos têm que ser assistidos, você parando e fazendo contas em relação a esses questionamentos que eu vou deixando para vocês, né? Tá certo? Muito bem, por último, a última questão que a gente colocava lá, qual era... Bom, eu trouxe o único enunciado de questão aqui só para poder a gente estar vendo diretamente qual era a última pergunta. A última pergunta era determinar, né, se as taxas máximas de crescimento e decrescimento, porque naquele item A a gente só pediu para determinar as direções, não pediu para calcular, né? Esses valores a gente sabe que é exatamente o maior valor possível é a modo do gradiente e o menor valor possível é a modo do gradiente. Portanto, a resposta é imediata, né? As taxas máximas de crescimento e de decrescimento são respectivamente a norma do gradiente, que dá 2, né? E o negativo, a norma do gradiente, dá menos raiz de 2. Com isso, a gente resolveu todas essas questões. Lembro que em nossas provas tem bastante esse tipo de questões, depois eu vou deixar lá para vocês estarem treinando, no livro tem bastante. É uma questão prática bastante recorrente em cursos de cálculo, né? Eu vou fazer aqui uma observação com relação a essa propriedade C do vetor gradiente. A propriedade C, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês, né? Bom, eu peguei aqui o papel onde estava a propriedade C. A propriedade C afirmava simplesmente que a direção perpendicular do vetor gradiente, a taxa de variação é nula, né? Qualquer direção que você tome que faça um ângulo de 90 graus com o vetor gradiente, a nossa taxa de variação é nula. E como decorrência disso, nós temos a observação que nós estávamos apresentando aqui. Deixa eu repetir novamente. Nosso papel simplesmente tem uma barreira ali que atrapalha, eu tenho que estar ajustando. Tá aqui nossa observação, né? Deixa eu ajeitar o celular para ver se eles mostram melhor, né? Bom, tá aqui nossa observação. Nossa observação, como consequência daquela propriedade, é que nos mapas topográficos sempre você tem, eu já tinha feito essa observação antes, se você observar qualquer mapa topográfico a rigor, você vai observar que os rios, ou os riachos, ou os córregos, eles sempre estão cruzando as curvas de nível que você coloca lá em ângulos retos, em ângulos de 90 graus, né? Por que isso é verdade? Se você observar, por conta do efeito gravitacional, se você soltar um pingo d'água em qualquer topo de uma superfície irregular, ela vai procurar percorrer o caminho que tem a maior inclinação, né? Que tem a maior inclinação por causa da gravidade, provoca a velocidade maior naquele caminho, né? E a direção de maior inclinação, a gente viu que é onde ocorre a maior taxa de variação, é exatamente a direção do gradiente, né? Portanto, os rios estão percorrendo sempre a direção do vetor gradiente, que é a direção de maior inclinação da tua superfície. E a direção do gradiente faz um ângulo de 90 graus com as curvas de níveis, por conta de que o caminho das curvas de nível são direções em que a função nem sobe nem desce, né? Essas direções são perpendiculares ao vetor gradiente. É a consequência daquele item C, esse fato, né? Para falar a verdade, né? Muito bem, né? Essa é só uma observação. Aqui nós vamos para mais um exemplo. Deixa eu falar desse exemplo. Mais um exemplo de situações típicas que caem nas nossas provinhas, né? Depois a gente apresenta a listinha lá do... Bom, numa função de duas variáveis, né? Digamos que a função fosse essa aqui. A questão em princípio não tem nada a ver com a função, é uma questão geométrica, né? Estou dando a equação de uma elipse e eu estou pedindo que nessa elipse você determine a equação da reta tangente a ela, passando por esse ponto. Uma questão de geometria, talvez exista semelhante lá no curso de geometria analítica. Como eu posso estar aplicando o resultado anterior para estar resolvendo isso?
Muito bem, vamos raciocinar aqui, né, conforme a abordagem. Né? Como a elipse em questão é a curva de nível dessa função, a curva de nível 2, quando você faz o ponto para x igual a menos 2 e o y igual a 1, menos 2 ao quadrado dá 4, fica 1 mais 1, 2, exatamente. É a curva de nível passando por esse ponto, né, do gráfico dessa função. E o vetor gradiente é um vetor que é perpendicular à curva de nível, observação C, que nós acabamos de estar falando. Em particular também ela vai ser, se ela é perpendicular à curva, ela vai ser perpendicular à reta tangente também, né? A reta tangente faz o papel de ser perpendicular ao vetor gradiente. E, portanto, você tem que naquele ponto P0, que a reta também está passando por P0, se você pegar um ponto qualquer nessa reta tangente e chamar de RT essa reta tangente, o segmento que vai, talvez fosse bom até fazer uma ilustração dessa parte aqui, né? Você está com a curva, né? Um ponto P0. E aqui está o vetor gradiente. Fazendo um ângulo de 90 graus com essa curva. Você quer determinar essa reta tangente aqui, né? Isso aqui é o que chama de reta tangente. Aí, aqui está o ponto P0. Se você pegar um ponto P de coordenada x, y qualquer na reta, o segmento que vai de P0 até P vai fazer um ângulo de 90 graus com gradiente, né? Portanto, é isso que eu estou escrevendo aqui. Por conta desse ângulo de 90 graus, o segmento que vai de P0 até P é perpendicular ao vetor gradiente. Isso acontece somente se esse vetor, produto interno com o gradiente, for nulo, né? Foi isso que nós aprendemos em álgebra vetorial, né? Dois vetores são perpendiculares quando tem produto interno nulo. Portanto, o que resta a gente fazer é calcular o gradiente no ponto P0, que eu conheço a função, tem um ponto P0, posso estar calculando o gradiente, né? Tem a coordenada x0 e y0, quando eu fizer esse gradiente com a variável x e y, um ponto qualquer da reta, quando você fizer essas contas iguais a zero, você vai obter a equação da reta, desde que x e y são as coordenadas de um ponto qualquer na reta. Muito bem, calculei o gradiente. Vamos continuar na próxima página. Continuando aqui a nossa conta anterior, aqui estou calculando agora quem seria o segmento que vai de P0 para P, que é a coordenada do ponto P qualquer na reta, que é x, y, naquela reta tangente, menos as coordenadas do ponto P0 que foi dada, que era menos 2 e 1. Né? Dá igual x menos menos 2, fica x mais 2y, menos 1, fica y menos 1. Esse vetor de origem P0 e extremidade em P tem essas coordenadas aqui. Esse argumento a gente usava muito em geometria analítica. Né? Segue-se então que o produto interno desse segmento com o vetor gradiente, que vai dar igual a zero, né? Ficaria a primeira coordenada vezes isso, vai ficar menos x menos 2, né? A segunda coordenada vezes 2 dá 2y menos 2. Isso aqui é igual a zero. Passando o menos 2 com menos 2, que dá menos 4 para o outro lado da igualdade, fica menos x mais 2y igual a 4. Isso aqui é exatamente a equação da reta, a equação geral da reta tangente que a gente quer, né? Se for isolar o y, passando os outros termos por outro lado, já tem o 4 do outro lado, passa o x e divide por 2, né? O 2 aqui está multiplicando. A equação reduzida da reta fica y igual a x sobre 2 mais 2, né? Eu tentei fazer o desenho aqui da ilustração, tá? Aqui a elipse, essa elipse aqui, só lembrando, a equação era... Tá, agora eu não estou nem lembrando, deixa eu olhar lá novamente. Tudo bem, a elipse é... Vou botar aqui o E de elipse, né? Da x2 sobre 4 mais y2 igual a 2, né? Essa é a elipse. Observe que quando x for zero, o y, o maior valor possível, resolvendo a equação, quando você tira o x, dá mais ou menos raiz de 2, né? O y vai ficar em mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Quando o y for zero, o x dá mais ou menos raiz de... O x ao quadrado vai ficar 2 vezes 4, quando você tira a raiz, dá raiz de 2 vezes raiz de 4, que é 2, vai ficar 2 raiz de 2. O maior valor possível é 2 raiz de 2, o menor valor possível é 2 raiz de 2. No ponto menos 2 e 1, que é onde você está querendo calcular a equação da reta tangente,
A equação da reta ficou essa. Esse meu gráfico não está muito bonitinho, teria que estar mais bem ajustado, porque essa reta, o coeficiente linear dela é 2, né? Ela tem que passar por 2, que é um pouquinho mais acima só do que raio de 2. O meu gráfico ficou muito em cima, porque não está bem feito. Eu vou apresentar essa ilustração no, no livro, né? E aí vocês enxergam melhor. O livro está com o desenho um pouquinho mais bem feito. Eu acho que eu botei a elipse muito grossa por cima, né? Aqui está aquele mesmo desenho, né? Quando eu fiz, né, eu prestei atenção que aqui tinha feito. Mas é exatamente a situação. Esse ponto que está passando aqui também não está aparecendo muito não, mas é o dobro. Esse ponto aqui seria 2, né? E a equação tem coeficiente angular 1/2. Ou seja, esse ângulo aqui é a metade, né? Isso quando a gente escreve no GeoGebra fica perfeito, sai bem melhor essa escrita, né? Muito bem, vamos, antes de eu estar fazendo a apresentação no GeoGebra, vamos fazer agora outras propriedades que esse vetor gradiente satisfaz. Considerando agora a seguinte situação, essas propriedades são mais algébricas do ponto de vista de se calcular o gradiente quando você está não mais com uma função, mas funções obtidas através de operações algébricas com outras funções dadas, né? Como é que eu calculo esse gradiente nessas situações? São propriedades que é muito semelhante às regras de derivação que a gente tinha lá no curso do cálculo 1, né? Derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, derivada de uma constante vezes uma função. Muito bem, considere que as funções f de x e g de x, possuindo vetor gradiente em um determinado ponto de seus domínios. Então, nesse ponto, digamos que o ponto seria x0 e y0, quando você está calculando esses gradientes, essas igualdades valem, né? O gradiente da soma de funções é a soma dos gradientes. Eu botei em vermelho aqui para destacar o negativo, que a mesma propriedade vale onde eu substituir o sinal de mais pelo sinal de menos, né? Outra coisa, essas propriedades não são difíceis de se demonstrar, são extremamente fáceis, basta você considerar uma função f e g maior. Observe que o gradiente da soma de funções é a derivada parcial dessa função mais essa. Como derivada parcial da soma é a soma das derivadas, você conclui, né? Essas propriedades aqui são extremamente simples de estar se fazendo. Acho que o livro deixa até como um exercício você está demonstrando. Eu não estou demonstrando aqui para poupar tempo nosso, mas elas são simples, a gente pode fazer se vocês quiserem no momento de aula prática, né? A constante vezes uma função, o gradiente da função obtida dessa forma nada mais da constante vezes o gradiente da função que aparece lá sendo multiplicado pela constante. Na regra do produto é semelhante àquela derivada do produto, né? Então, a primeira função vezes o gradiente da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, né? Num certo contexto, depois eu ilustro para vocês mais na frente, esse gradiente, para falar a verdade, ele tem as mesmas coordenadas que as coordenadas da derivada no contexto de transformações lineares, né, que eu falei na nossa última aula assíncrona, né, na aula do conteúdo da última semana. Porque era do ponto de vista de representação matricial de transformação linear, ela tem como representação uma matriz linha cujas coordenadas são a derivada em relação a x, o primeiro elemento da matriz, e o segundo, a matriz 1/2, né, derivada em relação a y. O gradiente também, primeira coordenada derivada em relação a x, segunda derivada em relação a y. É muito parecido, né? Isso aqui você poderia estar usando em notação matricial como se fosse, que vale também na hora que você estivesse derivando naquele contexto, já que o gradiente, em verdade, tem a ver com a diferencial, transforma a função em duas variáveis, né? Muito bem, para o quociente também regra semelhante, você divide pelo denominador. Quando você vai dividir, você vai precisar que a função não se anule. Se você estiver calculando as derivadas no ponto x0, y0, conforme nós observamos, isso aqui não poderia se anular, para essa regra ser válida, né? Senão, se ela se anula, a função nem no domínio está, não faria parte do domínio da função quociente, né?
Aí a função de baixo, gradiente da de cima, menos a de cima, gradiente de baixo. Resultado muito fácil de gravar, se você já tem em mente os resultados que a gente faz lá no cálculo 1. Né? Bem, para concluir, mais um exemplo. Essa aula de hoje foi mais prática, né? Tivemos poucos resultados em verdade a ser adicionado, e resultados novos, meramente apenas a interpretação do vetor gradiente e o conceito de derivada direcional, que muito se assemelha ao de derivada parcial, só que é uma direção e um vetor unitário qualquer. Considere agora, para não dizer que a gente trabalha só com duas variáveis, aqui tem uma coisa em mente a ser observada. Embora a gente trabalhou o tempo inteiro com duas variáveis, mas a extensão de todos os resultados que foram feitos para duas variáveis, ela é bastante natural quando você coloca três variáveis. É sair aumentando uma letrinha em cada uma daquelas contas que nós consideramos. Né? Vamos ver nesse exemplo aqui. No exemplo fica mais fácil de estar justificando isso. Vai ser um exemplo de interpretação do gradiente semelhante àquele lá. Né? Só que observe que quando eu estou com três variáveis, ao invés de eu falar de curva de níveis, eu falo de superfície de nível. Né? O vetor gradiente é perpendicular à superfície de nível. Isso é um resultado muito forte e importante, principalmente no estudo que nós vamos fazer na próxima semana, que vai tratar da noção de diferenciabilidade e do conceito de plano tangente a uma determinada superfície. Né? Muito bem, dada a função em três variáveis, f de x, y, z, igual a x ao cubo menos x, y ao quadrado menos z, um ponto qualquer do domínio da função, e v, um vetor qualquer, observe que não é unitário, né? A norma dele aqui dá quanto? 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 36 dá 40, mais 9 dá 49, né? Se for calcular a norma, tem que calcular essa raiz. A raiz de 49 é 7. Portanto, não é unitário esse vetor. Né? Encontre a derivada direcional de f no ponto P0 na direção de v. Tem aquele mesmo problema, mesmo para três variáveis. Na hora de calcular a derivada direcional, eu preciso do versor, porque a derivada direcional só se calcula na direção de vetor unitário. Eu tenho que calcular o versor desse vetor na hora de fazer as contas. No item B, a questão é quais são as direções em que f varia mais rapidamente. Onde variar é crescer ou decrescer, né? Ela está variando muito. Vai ter uma direção que vai ser o maior crescimento e a outra de maior decrescimento. E quais são as respectivas taxas de variação nessas direções? E a resposta, adiantando já, vai ser a norma do vetor gradiente. Maior crescimento, a norma positiva, maior decrescimento, a norma negativa. Né? A última pergunta: existe direção em que a taxa de decrescimento de f naquele ponto seja igual a menos 4? A gente sabe que só vai existir direção se esse número tiver entre a norma do gradiente e menos a norma, né? Ou seja, de menos a norma até o mais a norma. Né? Se não tiver dentro daquele intervalo, não vai existir solução. Se você for resolver seu sistemazinho, dá um sistema impossível. Né? O sistema aqui, no caso, acontece de ser não linear, mas é um sistema que não tem solução, impossível. Se possível existir essa solução, determine quem seria as possíveis soluções. Né? Muito bem, vamos às contas. Né? Resolvemos nossa questão lá, observando que em três ou mais variáveis os resultados se estendem de forma natural. A nossa forma de calcular a derivada direcional, no caso, como o vetor v, conforme nós observamos, não era um vetor unitário, a gente tem que calcular o versor dele. Né? E como o nosso vetor é esse vetorzinho aqui, só pegando a outra folha, que nós precisamos pular de folha, o versor dele vai ser ele dividido pela norma dele. Estou escrevendo ele dividido pela norma dele, repetir o vetor que eu terminei de mostrar para vocês, dividido pela norma dele. A norma dele deu 7. Isso aqui é a mesma coisa como eu falei lá em vetores. Em área vetorial é só aprender a multiplicar por escalar. Teria que multiplicar por 1 sobre 7. Dá a mesma coisa de dividir cada um dos fatores ali dentro por 7. Esse é o vetor unitário que tem a mesma direção em sentido que o vetor v. Então você calcula a derivada direcional na direção desse vetor. Estou vendo quanto ela varia quando eu começo a caminhar na direção desse vetor. Né? Quando eu digo unitário é quando eu dou um passo, quanto que a função subiu. É o sentido da derivada direcional. Muito bem, usando que a expressão é a norma do gradiente, eu estou precisando calcular o gradiente. O gradiente eu calculei aqui, né? Repetindo que a nossa função dada foi essa de cá, né?
Tá aqui a minha função. X ao cubo menos x, y2 menos z. Derivada em relação a x daria quem? 3x2 menos y ao quadrado. Tá aqui, 3x2 menos y ao quadrado. Derivada em relação a y. Derivada em relação a y dessa função. Aqui é 0, em relação a y dá menos 2xy. Segunda coordenada, menos 2xy. E por último, derivada agora em relação a z da minha função aqui. Derivada em relação a z, isso aqui é 0, porque não depende de z, isso aqui não depende de z, vai ficar menos 1. Que é o que nós escrevemos aqui, derivada da função em relação a z. Né? Vou calcular agora no ponto em questão dado lá, que era o ponto de coordenadas 1 e 0, né? Se alguém não acredita, eu mostro novamente, já que eu estou com um papelzinho fácil aqui, só fica chato botar essa folhinha que a filmagem atrapalha, né? Bom, esse vetor calculado nesse ponto, quando eu substituo, o x é 1, o y é 1, vai ficar 3 menos 2 é 2, o x é 1, o y é 1, aqui vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 1, vai ficar menos 2 mesmo, e aqui já é menos 1, deu esse vetor, né? A conta que eu quero é o produto interno do vetor gradiente, dado aqui, produto interno, com o versor do vetor v, que nós calculamos desse aqui, né? O produto interno em 3 variáveis também é multiplicar coordenada a coordenada e somar, né? 2 vezes 2 sobre 7 dá 4 sobre 7, menos 2 vezes menos 3 vai dar 6 sobre 7, mais 6 sobre 7, menos 1 vezes 6 sobre 7 vai ficar menos 6 sobre 7. Cancela 6 sobre 7 com 6 sobre 7, vai sobrar só 4 sobre 7, que é o valor da derivada direcional na direção do vetor v solicitada, né? Indo agora para a questão do item B, o item B pedia em quais direções f varia mais rapidamente em P0 e quais são as respectivas taxas de variação. A gente já sabe que essas direções é meramente a direção do gradiente. A gente já calculou o gradiente, a direção do maior crescimento é a direção do gradiente, e a de decrescimento é a de menos o gradiente. Só trocar os sinais dos valores, multiplicando por menos 1. Os seus respectivos valores é o módulo do gradiente, e do outro lado, que deu 3, né? O módulo desse vetor aqui, 2 ao quadrado dá 4, mais 4 mais 1 dá 9, a raiz quadrada dá 3, né? E o negativo dele dá menos 3. Bom, a última pergunta é se existe direção em que a taxa de variação dá igual a menos 4. Não existe, porque menos 4 não está dentro desse intervalo, que vai de menos 3 até 3, né? Só vai existir solução para números dentro desse intervalo. Em verdade, existem duas soluções sempre, com exceção da taxa maior de decrescimento, só tem um e outro de decrescimento. Que se você for imaginar uma montanha, vai ter um lado que tem uma inclinação que tem o mesmo valor, se você subir para o outro lado, vai ter outra direção que tem a mesma inclinação, né? Portanto, não vai existir nenhuma direção onde essa derivada direcional dê igual a menos 4. Quebra, ela teria que cair fora dos intervalos, né? Bom, a menos da nossa abordagem de ilustração lá no GeoGebra, que eu vou fazer logo em seguida, só para poder tornar esse conteúdo menos técnico, né? Ficar um pouco mais de geometria, para a gente reenfatizar os resultados que nós falamos no transcorrer da nossa exposição de hoje. Exercícios adicionais que vocês podem estar vendo no nosso livro texto do Thomas, né? Acho que eu não encaminhei para vocês isso ainda, mas eu encaminho até mais tarde. As páginas, no caso, só tem 2 páginas, essa seção é um pouco menor. Eu enfatizo que vocês usem esses que eu destaco. Quando eu busco destacar alguns, é porque eles não ficariam muito repetitivos na minha ótica, né? Se você vir aqui para o livro, você vai ver esses exercícios, né? Bom, é apenas em 2 páginas, né? Depois vocês resolvem esses que eu andei destacando. Voltando para a tela do GeoGebra, como eu estava querendo ilustrar, a ideia de ter uma curva, aqui seria o ponto x0 e y0, coloquei variáveis aqui para que possa estar variando o valor do ponto, né? Eu posso estar colocando o valor igual a 1 e o y0 igual a 1. 1,4 é positivo, ele está positivo só para ficar mais. E o y0 ali, bom, é bom que fique numa posição que fique melhor de estar vendo, né?
aqui a posição x0, y0. Muito bem, voltando à nossa conclusão, para ilustrar o que nós apresentamos, como que se comporta no GeoGebra, né? Vamos verificar aquele nosso gráficozinho que nós apresentamos no início. Eu vou dar de uma forma mais ampliada para que vocês tenham destaque apenas. A ampliada não está muito legal, vou deixar nessa abordagem mesmo, que vê a figura de forma mais completa, né? Pois bem, conforme nós abordamos lá, eu acho que eu já posso tirar o gráfico e pelo menos esse plano, né? Que esse plano que está interceptando, que dá a direção da curva, para que a gente possa estar enxergando melhor, né? Você vê, isso aqui é a representação do vetor gradiente, isso aqui é o vetor unitário em relação ao qual eu estou calculando a minha derivada direcional. Observe que está aqui embaixo representado também no 3 espaços o meu vetor gradiente, né? Está ali naquela figura. Talvez eu devesse apagar o gráfico porque a gente enxerga melhor, né? O gráfico não vem ao caso. Qualquer coisa nós exibimos. Eu queria só exibir no gráfico para poder vocês ficarem em mente que essa reta ela está sempre tangenciando o gráfico. Se fosse colocar um plano tangente a essa expressão em verde do gráfico, nesse ponto você ia ver que essa reta estava sempre contida no plano, né? Não sei se animando melhora para vocês verem, mas essa reta está tangente à nossa superfície naquele ponto onde nós estamos calculando x0, y0, p de x0, y0, né? Muito bem, o que eu estava querendo observar para vocês é que a direção em que, aqui dá para ver a situação projetada, aqui é a direção que eu estou calculando a derivada e aqui é o vetor gradiente. A gente, conforme observou, você vai ver que ele vai estar apontando na direção que maior cresce, a direção de subida da montanha é exatamente a direção do vetor gradiente. Vamos tentar colocar o valor de θ mais próximo do ângulo do vetor, está exatamente isso aí. Se vocês observarem essa direção, o vetor U está na mesma direção do vetor gradiente. Se você for caminhar nessa direção, ou seja, nessa direção que está apontando o vetor gradiente, é a direção que você tem uma maior inclinação, né? É a parte mais íngreme naquele ponto da tua superfície da região. Todos os demais valores vão ser de menor, vai diminuindo, diminuindo. Observe que para um determinado valor ele tem a mesma inclinação, tanto para um lado como para o outro. Subir a montanha nessa direção, se fosse nessa direção aqui, a inclinação iria dar a mesma. Por isso que a gente tem duas soluções. Lembre-se que o modo do vetor U fica, as variáveis dele é ao quadrado. Na hora que você resolver dar uma equação de segundo grau, te dá sempre duas soluções, né? E o que eu estava querendo observar é quando a direção for perpendicular, aproximadamente 90 graus. Não vou ser preciso, apenas para ter uma ideia. Quando a direção é perpendicular, se você botar a curva de nível aqui, eu não fiz essa curva de nível, não vou ilustrar agora, mas a curva de nível seria todos os pontos que estão na mesma altura. Se você botar o gráfico assim, dá para ver mais ou menos todos os pontos que estão na mesma altura. Se você fosse caminhar naquela direção, você iria estar caminhando na direção de estar circulando a montanha, nem subindo nem descendo. É a direção exatamente que é perpendicular ao vetor gradiente. O ângulo que tem aqui é 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. A tua função não vai ter inclinação, nem vai subir nem vai descer. Se você for observar, aqui está tendo um pequeno valor, porque o ângulo não está sendo exatamente 90 graus, né? Tem que ser no topo mesmo do teu gráfico. Eu não aproximei aqui, mas seria um pouquinho mais. Esse vetor aqui tem que estar na mesma direção do de cima, né? Senão aqui eu estou descendo um pouquinho, a inclinação está negativa. Não estou conseguindo fechar em 90 graus, mas dá para poder ilustrar, né? Observe que agora a direção onde tem a maior descida é quando dá 180 graus, né? 180 graus, ao invés de estar subindo a montanha agora, você vai estar descendo, né? Caminhando exatamente na direção contrária, que é a da direção do gradiente. O gradiente está para cá, um valor fixo naquele ponto, e aqui estou caminhando na outra direção. Quando você caminha na outra direção, você vai descer a ladeira, a inclinação é exatamente a mesma, mas com sinal trocado, né?
Quando você dá um passo para cá, você diminui na sua função quase que todo esse valor, né? Observe que na função a rigor seria até um pouco mais, né? Eu estou fazendo uma aproximação pela reta tangente do comportamento da função. Muito bem, é isso aí basicamente o comportamento. Se você animar isso aqui, você vai ver as várias direções com inclinação maiores ou menores, né? Vamos fazer essas duas animações aqui só para poder você ver, né? Embaixo está o vetor gradiente e a direção da inclinação em relação à tangente. Acho que quando eu animo aqui termina ficando pior, né? Deixando animando só lá. A inclinação vai aumentando, né? Eu disse que ia parar aqui e não parei. Não, porque eu estou animando, a curva muda, né? Observe que essa curva é a interseção do plano, né? O meu plano está variando as direções dele. A interseção com o gráfico está formando curva diferente. E a hora que a inclinação vai para baixo e vai para cima. Bom, era apenas essa abordagem que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Vamos encerrar por hoje nossa apresentação. Repito, na aula de segunda-feira nós praticaremos mais exercícios relacionados com esses conteúdos. É um conteúdo muito bonito, tem muitas aplicações e as aplicações estão só iniciando, né? Como consequência da regra da cadeia e da derivada direcional que nós aprendemos aqui, nós vamos ver na nossa próxima semana a ideia de plano tangentes e a diferenciabilidade, né? O que é que o plano tangente tem a ver com a diferenciabilidade e como acontecia no cálculo 1, de que a função só era derivável em cálculo 1 e diferenciabilidade é a mesma coisa, né? Nós já vimos isso. Implicava a existência de reta tangente. A função de cálculo 1 possui derivada no ponto somente se ela possui derivada tangente. E essa derivada tangente era a que melhor aproximava a função de uma forma linear, né? A gente vai ver aqui no caso que a função vai ser diferenciável em um ponto somente se naquele ponto possuir plano tangente. E a equação desse plano tangente, a gente vai mostrar na próxima semana, a equação desse plano tangente é exatamente a equação daquela derivada no contexto de transformações lineares, né? A gente, quando falou de diferenciabilidade, vocês lembram, né? A variação da variável dependente, ΔZ, né? Ou Z menos Z0, f de xy menos f de xy0, dava igual a derivada em relação a x no ponto dado, vezes o ΔX, que era x menos x0, vezes a derivada em relação a y no ponto dado x0, y0. Observe que essas derivadas parciais é uma constante. Uma constante, digamos, fosse a vezes x menos x0 mais b vezes y menos y0, igual a z menos z0. Isso te dá exatamente a equação no plano. Se você lembrar de geometria analítica. Essa equação do plano é exatamente o plano tangente. E a melhor aproximação linear do comportamento do gráfico da função nas proximidades do ponto P0. Muito bem, é isso aí. Uma boa semana de estudo para todos e a gente retorna na nossa próxima aula de atividades práticas, né, na segunda-feira, que seriam nossas aulas assíncronas. Fiquem com Deus e um bom estudo para todos, né, mais uma vez.